Olá, meu nome é Maria Schwingel e irei apresentar a pesquisa desenvolvida por meus colegas Janquiel, Luísa e Bianca e por mim, sob orientação da professora doutora Isabelle Colusso, de título Formas Urbanas e Tensão Regional, a influência da integração global das cidades na direção de crescimento. A finalidade dessa pesquisa é evidenciar a influência global dos 14 municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha sobre a direção de crescimento apresentada por cada uma das cidades integrantes dessa região. As cidades que compõem a região metropolitana da Serra Gaúcha são IP, Antônio Prado, São Marcos, Flores da Cunha, Nova Pádua, Caxias do Sul, Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha e Nova Roma do Sul. Para o desenvolvimento do estudo, utilizamos o conceito de centralidade, que, de acordo com a autora Colusso, é um padrão de espacialização funcional do sistema, resultante da integração de forças de atratividade que fazem o sistema cooperar e concorrer. A centralidade pode ser obtida através da soma de todos os caminhos mínimos entre os pares de pontos espaciais de um sistema, que são, no nosso caso, as cidades. A relação gerada entre os diversos pares que geram tensões representa a possibilidade em potencial que cada cidade possui para gerar e atrair fluxos, criadas na mesma proporção de importância desses componentes, que são ligados através de ligações rodoviárias, comprovando que não pode haver tensões sem pontos ou cidades no sistema espacial. Nesse sentido, as medidas de deformações geométricas apresentadas pelas cidades se referem ao formato geral dos assentamentos urbanos, cuja evolução está diretamente ligada às tensões regionais do sistema. Assim, a deformação selecionaria determinadas direções, estendendo as áreas urbanas nesses sentidos. As deformações, então, podem ser descritas por medidas geométricas, que indicam a variação do perímetro urbano, aumento bruto da área urbanizada, deformação proporcional e deformação por direção, entre outras medidas. A imagem exemplifica a medida de deformação geométrica da cidade de Bento Gonçalves, onde a cor mais fraca representa a área urbanizada em 1970 e a cor mais forte a área urbanizada da cidade em 2010, ambas calculadas em direção aos vértices da forma. Dessa forma, a taxa de crescimento das cidades ao longo do período estudado está sendo avaliada através de uma medida de suporte, denominada aqui de deformação geométrica. A deformação é uma mudança no formato e nas dimensões de um corpo, quando uma determinada força é aplicada sobre ele. Nessa tabela é exemplificada a teoria de Hooke, em que vemos em orientação em números as direções de crescimento de cada cidade da região metropolitana da Serra Gaúcha. Para traçar um raciocínio lógico e estatístico, determinou-se uma linha de pesquisa objetiva que se atentasse exclusivamente à malha urbana da região em estudo. Para analisar a malha urbana da região, foram extraídas da ferramenta OpenStreetMap bases de dados com todas as vias, rodovias e estradas de conexões entre as cidades da região. A partir do recorte da área central de cada cidade, sendo essa a região de maior influência dentro do perímetro da cidade, extraiu-se o mapa de cada uma de forma individual. Em seguida, os mapas foram inseridos no software QGIS e exportados para o software AutoCAD, para que erros e imperfeições fossem corrigidos. Ressalto que o dado extraído foi apenas a malha viária total da região representada através de linhas. Perímetros de edificações, curvas de nível, rios e matas não foram inseridas no estudo da região, pois buscava-se apenas encontrar dados estatísticos para o cálculo da integração global. Após a correção do arquivo, o modelo foi exportado para o software MindWalk, para serem elaborados mapas e os cálculos necessários, para então criar uma correlação com a direção de crescimento e centralidade que é apresentada nessas figuras. As cores das linhas apresentadas no mapa correspondem à intensidade da integração global de cada região da cidade analisada. As cores mais quentes, como vermelho, amarelo e laranja, representam as maiores integrações, e as mais frias, como verde e azul, as menores, exibindo uma transição gradual entre as linhas. Dessa forma, os valores adquiridos pela análise foram inseridos em uma tabela e realizada uma correlação entre a integração global e a centralidade das cidades de Carlos Barbosa e Garibaldi, exemplos escolhidos para o estudo.
A correlação é, segundo o autor Garson, uma medida de associação bivariada, ou seja, força de grau de relacionamento entre duas variáveis, que, de acordo com o autor Moore, mensura a direção e o grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Sendo assim, o coeficiente encontrado a partir de uma correlação de Pearson representa uma medida de associação linear entre variáveis. O coeficiente resultante dessa correlação pode variar entre -1 e 1, sendo os extremos considerados correlações perfeitas que demonstram que, ao saber o score de uma variável, é possível determinar o da outra, e o valor zero considerando que não há relação linear entre as variáveis. O sinal positivo ou negativo do resultado apresenta a direção do relacionamento, enquanto o valor numérico representa a força da relação entre as variáveis. Dessa forma, quanto mais perto de 1 ou -1 o valor resultante estiver, maior é a força de dependência estatística linear entre as variáveis. Assim, quanto mais próximo do zero o valor estiver, menor é a intensidade da relação estabelecida. Em seguida, para dar continuidade ao estudo, iniciou-se a construção de variáveis de interesse, onde elaborou-se correlações dos valores da direção de crescimento com a integração global das cidades. As correlações foram elaboradas através da criação de tabelas, onde usou-se a fórmula de correlação do Excel para o alcance de resultados, conforme a tabela. Por fim, para melhor compreensão da relação em análise, desenvolveu-se uma continuidade da tabela de correlação entre os valores da direção de crescimento com a integração global das cidades, dessa vez omitindo o valor da integração global de uma cidade, que provavelmente apresentaria maior influência no resultado, por ter a menor centralidade. A cidade escolhida para este teste foi Farroupilha, sendo executada uma correlação sem a integração global de Farroupilha. Análise dos resultados. A intensidade da integração global ilustrada nos mapas está diretamente relacionada com a centralidade de cada cidade, onde as linhas de cores mais quentes se encontram na área mais central. A correlação indica a força de duas variáveis, ou seja, a correlação da integração global com a centralidade de uma cidade indica uma variável muito importante para a utilização na tomada de decisões para o futuro planejamento urbano da região metropolitana da Serra Gaúcha. Quanto mais integrada e concentrada for uma região da cidade, mais referencial ela será. A integração global é explicativa da centralidade de cada cidade, ou seja, a posição relativa de uma cidade em dado contexto regional está diretamente relacionada à maneira como essa cidade se integra no sistema e também na sua direção de crescimento principal. Cidades com proximidade geométrica tendem a gerar influência sobre a outra na integração global, ou seja, quanto maior for a sua integração, mais relacionadas estão as cidades, tanto do ponto de vista de distância relativa quanto da centralidade. Considerações finais. Este artigo almeja explorar a relação entre cidades de um contexto regional, tanto no sentido de medidas configuracionais quanto de medidas geométricas. A forte correlação obtida entre as medidas até então exploradas denota que existe um grande potencial de pesquisa a ser ainda explorado, tendo em vista a grande quantidade de medidas que podem ser utilizadas. Se considerada a direção de maior crescimento, poderia ser avaliado o crescimento da cidade na série temporal indicada, bem como explorar tempos vindouros, atuando em conformidade com o planejamento preditivo. O planejamento regional pode se valer de tais medidas no momento do planejamento de políticas públicas regionais integradas, como o planejamento de novas rodovias ou a localização de um grande polo atrator que extrapole as divisas de um município. No planejamento e gestão territorial, a compreensão de como a integração global de uma cidade se relaciona no espaço regional pode informar decisões estratégicas. Por exemplo, pode orientar a localização de novos desenvolvimentos, infraestrutura de transporte e serviços públicos para otimizar a conectividade regional, identificando áreas subutilizadas ou mal integradas que poderiam ser alvo de intervenções para melhorar a coesão regional. Em termos de sustentabilidade e uso do solo,
Uma alta integração global pode promover padrões mais sustentáveis, reduzindo a necessidade de viagens longas e incentivando o desenvolvimento compacto e multifuncional. Em um contexto regional, isso ajuda a preservar áreas agrícolas e naturais, promovendo o uso eficiente do solo e reduzindo a pressão sobre os recursos naturais. A integração global pode ainda influenciar como diferentes áreas urbanas interagem dentro de uma região. Regiões com forte conectividade podem experimentar maior intercâmbio cultural e fortalecimento da identidade regional. A sintaxe espacial pode ser utilizada para mapear e promover rotas e espaços que ligam diferentes partes da região, valorizando o patrimônio local e promovendo o turismo regional.